Nos vídeos anteriores, examinamos a promessa do arrebatamento, as previsões do arrebatamento, os participantes no arrebatamento, o lugar do arrebatamento, o propósito e o tempo pré-tribulacional do arrebatamento, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação. Neste vídeo, vamos considerar nossa preparação para o arrebatamento. Sabemos que a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja é iminente. O que devemos fazer? Devemos vender nossos pertences e esperar no tempo, esperar a sua volta no topo de uma montanha, em algum lugar? Dificilmente. Os mesmos textos que nos falam sobre o retorno a qualquer momento de Cristo também nos instruem sobre o que devemos fazer. Primeiro, devemos observar. Muitas vezes, nos ensinamentos do Senhor sobre os eventos do fim dos tempos, ele inseriu este conselho: vigiai, pois porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. O que significa vigiar? Devemos nos manter acordados e alertas. Devemos estar cientes das realidades espirituais. Concentre-se no que é realmente importante e não seja arrastado para a lama de uma existência sem sentido. Observe, esteja em guarda. Há muitas coisas que nos distraem de viver de maneira que deveríamos. Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 12 e 13, nos instrui a renunciar à vida ímpia e às paixões mundanas, para que possamos viver uma vida sensata, honesta e piedosa no presente século, enquanto aguardamos a bendita esperança e o aparecimento glorioso de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, devemos testemunhar do Senhor. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Saber que Cristo pode vir a qualquer momento deve nos encorajar a alcançar as pessoas agora enquanto podemos, pois não sabemos a que hora nosso Senhor pode vir. Terceiro lugar, devemos trabalhar para o Senhor. Depois que Paulo fala sobre os corpos transformados que receberemos no arrebatamento, em 1 Coríntios capítulo 15, e o fato glorioso de que nosso bendito Senhor derrotará a morte, enfim, ele conclui com esta exortação: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, ou sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, este é o versículo 58. Portanto, trabalhamos com entusiasmo, sabendo que o nosso trabalho vale a pena. Finalmente, devemos esperar pelo Senhor. Paulo diz que esperamos seu Filho do céu, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, não sabemos o dia, nem sabemos a hora em que ele virá. Ninguém sabe. A definição de datas é inúteis na melhor das hipóteses, incrivelmente perigosa na pior. O Senhor Jesus disse que nem mesmo sabia o momento de seu retorno. Marcos capítulo 13, versículo 32, que ele também não sabia o momento do seu retorno. Esperamos pacientemente por aquele momento glorioso em que ele nos levará para a casa do Pai. Enquanto esperamos, a perspectiva do arrebatamento nos enche de esperança. A esperança do arrebatamento é uma esperança encorajadora. Jesus disse a seus discípulos desanimados: não se turbe o vosso coração, pois sua promessa de vir é certa.
Deixe essa promessa encorajá-lo você hoje, aquele que é salvo, salvo por Cristo. Você que não é salvo, você precisa estar preparado para este dia. A salvação ainda está disponível. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. A salvação se encontra em Cristo e em nenhum outro. Mas é também uma esperança reconfortante. O arrebatamento Paulo falou sobre o arrebatamento para aqueles que pensavam que os seus entes queridos se foram e não tinham esperança. Ele escreveu: consolai-vos, pois, com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Espero que essas palavras tragam conforto para alguém hoje. Vamos ver nossos entes queridos salvos novamente, e talvez muito em breve. O arrebatamento também é uma esperança motivadora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que já citei, diz: portanto, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. O arrebatamento não é uma desculpa para ser preguiçoso, mas uma motivação para ser ativo. Que todos nós sejamos motivados a trabalhar para o nosso Senhor. Finalmente, o arrebatamento é uma esperança purificadora para todo salvo. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3 diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que assim tem esta esperança, purifique-se como Ele é puro. Porque Cristo pode vir a qualquer momento. Vamos viver uma vida piedosa, pura, santa, agradável ao Senhor. Porque cremos no retorno iminente do Senhor Jesus. Quanto mais motivados devemos estar para alcançar almas que perecem com o Evangelho. Vamos espalhar a mensagem da graça de Deus livremente enquanto podemos, pois muito em breve o próprio Senhor descerá do céu com alarido. Vamos encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 a 18. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito simples, mas que talvez você não vai saber responder com total segurança. O que deve o homem fazer para ser salvo, visto que Deus completou toda a sua obra para salvá-lo? Deus fez toda a sua parte quando seu Filho, na cruz, ele disse claramente: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Hoje Deus colocou esta obra concluída diante do homem. Qual é, então, a condição para sermos salvos? Deus levou a cabo a obra da redenção. Como pode o homem agora receber a salvação? Como a redenção pode tornar-se salvação? Como pode a propiciação tornar-se substituição? Como pode o dom de Deus para nós, em seu Filho, ser transmitida a nós no ou através do Espírito Santo? Aqui estamos falando acerca da condição para a salvação. Como Deus pode salvar um pecador como eu e você, pecadores perdidos, com um destino somente, o inferno, o sofrimento para todo sempre? Mas como Deus pode nos salvar? O que devemos fazer de nossa parte antes que o que é da parte de Deus seja transmitido a nós? Será que você saberia responder com firmeza todas essas perguntas? Todos os que leem a Bíblia sabem que a condição para a salvação é a fé. A condição para a salvação que vem de Deus é a fé do pecador. Não há outra condição senão a fé. O homem, por ter caído e ser corrupto por seus pensamentos serem tortuosos e por estar a sua carne na esfera da lei,
pensa que deve fazer algo para que seja salvo. Contudo, a Bíblia nos mostra que a única condição para a nossa salvação é a fé. Além da fé, não há outra condição. O Novo Testamento diz-nos claramente, pelo menos 115 vezes, que quando o homem crê, ele é salvo, tem a vida eterna e é justificado. Quando o homem crê, ele tem todas essas coisas. Somando-se a essa 115 vezes, outras 35 vezes, a Bíblia diz que o homem é justificado pela fé, ou torna-se justo por meio da fé. No primeiro caso, temos o verbo crer. No segundo caso, temos o substantivo fé. O verbo crer é usado 115 vezes. Uma vez que o homem crê, ele é salvo. Você pode conferir um dos muitos versículos em Atos capítulo 16, versículo 31. Uma vez que o homem crê, tem a vida eterna. Também você pode conferir esta verdade em João capítulo 3, versículo 36. Uma vez que o homem crê, ele é justificado. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Além desses versículos, existe 35 ocorrências em que o substantivo fé é usado. O homem é salvo mediante a fé. Ele recebe vida eterna pela fé e é justificado mediante a fé. Portanto, em todo o Novo Testamento, pelo menos 150 vezes é dito que o homem é salvo, justificado e tem vida eterna unicamente por meio da fé. Não é uma questão de quem a pessoa seja, do que ela faça ou de que possa fazer. Tudo depende do crer. Tudo depende da fé. Outra questão que merece especial atenção é que em todas essas 150 ocorrências da fé e do crer, nenhuma outra condição é adicionada para que o pecador seja salvo por Deus. Esses versículos não dizem que o homem deve crer e seguir fazer algo para receber a vida eterna. Eles não dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser justificado. Tampouco dizem que o homem deve crer e fazer algo antes que possa ser salvo. A palavra do Senhor menciona a fé de uma maneira clara e definida. Nada além é misturada ou vinculada à condição da fé. Portanto, a Bíblia nos mostra claramente que, do ponto de vista de Deus, não há outra condição para a salvação além de crer. Por quê? Porque o homem já está condenado por Deus. João capítulo 3, versículo 17 e 18 mostram esta verdade. A pessoa, o pecador, ele já está condenado, ele precisa ser salvo. Um dos livros mais lidos e apreciados do Novo Testamento é o Evangelho de João. Se alguém o ler cuidadosamente, verá que João escreveu esse livro com o único propósito de dizer-nos como o homem pode receber vida eterna e ser salvo, e como pode ser libertado da condenação. O Evangelho de João menciona 86 vezes que é por fé somente e por mais nada que o homem recebe a vida eterna. É justificado e não entra em condenação. Portanto, a Bíblia nos mostra clara, adequada e simplesmente que a salvação não é baseada no que o homem é, nem no que ele tem, tampouco no que fazer. Também não é baseada no que ele tem que fazer. A Bíblia nos mostra que quando o homem crê em Cristo, ele recebe. Ele recebe por meio de crer. O Senhor Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Esses versículos estão em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Dissemos que a salvação e a redenção são realizadas por Deus. Mesmo a maneira e o plano para cumpri-las são arranjadas por Deus. Também vimos que a graça é cumprida por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos de lembrar que se do lado de Deus é graça, então do nosso lado deve ser fé para receber esta graça. Se estendo minha mão para dar uma xícara de chá a uma pessoa, ela não pode recebê-la estendendo seus pés? A maneira que os outros utilizam para dar-lhe algo deve ser a mesma que você usa para recebê-lo deles. A maneira de receber deve ser a mesma usada para dar. Se as pessoas o chamam pelo telefone, então você tem de responder usando o telefone. Se ele escreverem uma carta, você tem de receber a carta. A maneira como algo é recebido deve ser a mesma como foi enviado. De acordo com a Bíblia, graça é o que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Deus salva o pecador no princípio da graça. Uma vez que esteja no princípio da graça do lado de Deus, então, do nosso lado, está no princípio da fé. A fé e graça são dois princípios inseparáveis. Graça é Deus dando algo a nós. E fé é o nosso receber algo da parte de Deus. Fé nada mais é que receber o que Deus nos deu em espírito. Isso é totalmente independente de obra. Fé não é uma obra realizada pelo pecador para receber a graça de Deus. Somente desta maneira o homem pode receber a graça de Deus. Se recorrermos a quaisquer outros meios, não seremos capazes de receber a graça de Deus. Pelo contrário, vai ser um impedimento para Deus dispensar a sua graça salvadora a este pecador. Embora a Bíblia nos mostre que é pela fé que se recebe a graça de Deus, muitas doutrinas têm surgido como resultado da má interpretação por parte do homem. O homem cria teorias baseadas em seus próprios pensamentos e em sua mente obscurecida. Elas envolvem o que ele deve fazer para que seja salvo. Assim como o homem tem criado ídolos com seu coração tortuoso e os considera deuses, da mesma forma, ele tem estabelecido condições para a salvação com seu coração tortuoso e pensamentos obscurecidos. Por essa razão, devo chamar sua atenção para as diferentes condições que o homem estabeleceu para a salvação e considerar se esses caminhos de salvação são confiáveis ou não. Vamos ver que esses meios que os homens e o homem têm estabelecido está contrário ao que a Bíblia ensina para que o pecador seja salvo e tenha certeza da sua salvação, segurança. Se o homem não vê a vontade de Deus e não compreende sua palavra, ele não perceberá que a condição para a salvação é a fé, como já dissemos no início do vídeo. Contudo, se o homem vê a luz de Deus e compreende a verdade de Deus, ele não será capaz de contrariar o fato do Novo Testamento, de que a salvação é mediante a fé. O problema hoje é que, depois de reconhecer a fé como a condição da salvação, ele adiciona algo mais à fé. A controvérsia entre Deus e o homem não é a de crer ou não crer, mas é a de crer com oração, crer com as obras da lei, crer com batismo, ou crer com o testemunho dela, como um pré-requisito para a salvação. E desta maneira e desta forma,
As pessoas que agem assim, nunca têm certeza da sua salvação. A palavra de Deus diz-nos que uma vez que creiamos, somos salvos. Porém, o homem hoje acrescenta a palavra com algo mais para a conclusão desta salvação. De acordo com suas mentes obscurecidas, ele proclama que o homem é salvo mediante a fé com alguma coisa. O que iremos considerar não é se alguém pode ser salvo pela fé. Esta questão já está resolvida. Pelo menos na Bíblia está resolvida. A questão hoje é se a fé é suficiente ou não. Precisamos adicionar com a fé para que sejamos salvos? Precisamos adicionar alguma coisa à fé para que tenhamos a salvação? A primeira questão é se o homem é salvo por meio da fé com a guarda da lei. A maneira do homem para a salvação é a fé mais o guardar a lei. Por favor, leia Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 17, onde diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. Isto é o que diz esses dois versículos em Gálatas capítulo 2. O livro de Gálatas nos mostra que alguns na Galácia contendiam sobre não ser suficiente o homem ser justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele ainda devia guardar a lei. Eles não estavam dizendo que o homem não devia crer. Eles certamente reconheciam que um homem é justificado em Cristo, mas estavam dizendo que ele ainda precisava guardar a lei. Paulo estava dizendo uma palavra muito dura aqui. Ele estava dizendo que se, enquanto procuramos ser justificado em Cristo, somos achados pecadores, significa que após termos crido no Senhor Jesus, nós ainda não fomos justificados, ainda somos pecadores e ainda devemos guardar a lei para ser salvos. Por exemplo, suponha que eu esteja doente e passe 10 dias sob os cuidados de um médico. Depois disso, porque a doença ainda permanece, tenho de consultar outro médico. Se busco ser justificado em Cristo e ao mesmo tempo tento guardar a lei, significa que ainda sou um pecador e que ainda não fui salvo. Se já não sou pecador, então nunca mais deveria guardar a lei para ser salvo. Se ainda sou pecador, Cristo é ministro do pecado? Paulo perguntava, se ele não era justificado depois de ter crido no Senhor Jesus, aquilo significava que Cristo era um ministro do pecado. A resposta é, de modo nenhum. No Novo Testamento, Paulo disse de modo nenhum muitas vezes. No grego, essa é uma expressão peculiar. É traduzida na versão King James, Bíblia inglesa, como Deus não permita. É equivalente à expressão, ou dizer a expressão, os céus não permitam. Uma palavra muito forte. Isso significa que até mesmo os céus rejeitariam esta ideia. Não há razão debaixo do sol para que isso suceda. Portanto, está claro que o homem não pode ter fé em Jesus para ser salvo e, ao mesmo tempo, guardar a lei para completar esta salvação ou para assegurar esta salvação. O que Deus declara na Bíblia é que fé no Senhor Jesus é o suficiente para que este pecador seja salvo e tenha certeza disto e descanse eternamente nesta obra que Cristo consumou para lhe salvar. Em Romanos capítulo 3,
Paulo fez outra afirmação clara. O versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa é uma afirmação conclusiva. Agora, é uma questão de fé. Nada tem a ver com a lei, absolutamente. Para a Bíblia, dar atenção à fé e dar atenção para a Bíblia, dar atenção à fé é dar atenção à graça de Deus. Isso nos mostra que tudo vem pelo receber, pela fé. Alguns gostam de exaltar os homens em sua pregação do Evangelho, mas se conhecemos a Bíblia, veremos que, fora de Deus, o homem é totalmente desesperado. Lembre-se destas duas sentenças. O homem não é salvo pela lei, tampouco é salvo pela fé com a lei. Este é o primeiro e mais comum engano do homem. O homem mistura a fé com a lei e comete um grave erro. Nunca vai ser salvo desta forma. A compreensão mais frequente da condição da salvação é que a salvação é pela fé e também pelas boas obras. É um pouco diferente de guardar a lei, boas obras. A salvação pela fé é uma doutrina da Bíblia e o homem não pode argumentar contra ela, pois Efésios, capítulo 2, versículo 8, deixa isto muito claro. Contudo, o homem diz que ela é também pelas obras, a salvação. Consideremos algo que... Vamos considerar agora o que a Bíblia diz sobre o assunto. Frequentemente somos brandos e complacentes em nosso falar, mas a Bíblia não é branda no seu falar. Ela é muito precisa, muito clara. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esses são os dois versículos de Efésios capítulo 2. Aqui ela nos diz, a Bíblia nos diz que a salvação é absolutamente pela graça e mediante a fé. A palavra mediante significa através da fé. É como dizer que a luz elétrica brilha pela eletricidade mediante o fio condutor. É também como dizer que a água da torneira vem do reservatório no departamento de águas e mediante os encanamentos. O homem é salvo pela graça, mas o canal mediante o qual a salvação vem a nós é a fé. O canal não são as obras, mas a fé. É mediante a fé. E nada tem a ver com as boas obras. Não é adicionar à fé as boas obras. É preciso saber que a fé e as boas obras são basicamente opostas entre si. A graça do Senhor Jesus é baseada no amor de Deus. Quando cremos, a graça e o amor fluem para dentro de nós. Como resultado, somos salvos, temos vida eterna e somos justificados. Nada disso é transmitido a nós por meio das boas obras. Você que lê a Bíblia pode perguntar: por que então Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz que devemos desenvolver nossa salvação? A palavra desenvolver na língua original grega carrega o significado de para fora. Esse é o significado de desenvolver. Significa para fora. Devemos operar para fora nossa salvação em temor e tremor. A palavra ou versículo que Paulo, as palavras de Paulo, ele parou aqui neste versículo que eu acabei de citar. Se tivesse parado aqui, não saberíamos o que ele quis dizer. O que se segue é o versículo 13, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vez que Deus operou em você, agora você o desenvolve. Se Deus não operou em nós, não temos como operar para fora. Desde que Deus tem operado em nós, podemos operar para fora.
manifestar aquilo que Deus já operou dentro de nós. Deus já nos salvou interiormente e nos deu vida. Agora, não há outra maneira exceto deixá-lo vir para fora. Deus não quer que trabalhemos para sermos salvos. Ele quer que operemos para fora aquilo que já recebemos pela fé. Portanto, essa não é uma questão de salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna. Essa é uma questão de se alguém recebeu ou não recompensa. Esta é uma questão de que se alguém recebe ou não recompensa após a sua salvação. As obras que esta pessoa está fazendo agora são obras de uma pessoa já salva. Deus já operou em você, levando-o a querer e realizar pelo seu bom prazer. Portanto, você tem de desenvolvê-la. Esta é a condição adequada de um cristão. Em outras palavras, esta é a nossa obra após a salvação. Se um homem ainda não é salvo, ele não pode desenvolver sua salvação. Se um homem não tem vida, ele não pode expressá-la. Somente após o homem ter sido salvo, ele pode desenvolver sua salvação. Portanto, vê-se que não existe tal coisa como ser salvo por meio de boas obras. Boas obras são após a salvação. Meu amigo, você deve ver que a salvação não vem de você mesmo. Deve perceber de coração que tudo é proveniente do Senhor Jesus. A fé não é uma virtude. Fé é simplesmente receber o que Deus tem oferecido gratuitamente. A fé não é uma virtude. Fé é apenas permitir que o Senhor nos salve. É como uma pessoa que cai no mar. Quando alguém chega para salvá-la, atirando-lhe uma rede, ela não tem de fazer nada. Desde que não pule para fora da rede, está bem. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus. E quando Ele salva, esta salvação é eterna. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João capítulo 10, versículo 28. Antes de falarmos sobre o significado do arrependimento na Bíblia e sua relação com a fé e salvação, devemos primeiramente esclarecer algumas coisas sobre o arrependimento. Como nos arrependemos? Quando ouvimos os pregadores falando-nos da maldade e da repugnância do pecado e da redenção do Senhor Jesus, desejamos arrepender-nos e crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Não estávamos sentados em um canto falando a nós mesmos o quão corruptos éramos, o quão pecadores éramos. Mesmo que tivéssemos de repetir isso várias vezes, essa fala não nos faria sentir que éramos pecadores. Você sentiria que está errado simplesmente por falar sobre isto? Por falar que você está errado, você vai se sentir errado? Ninguém entre nós se arrepende desta maneira. A primeira vez que ouvimos o Evangelho, opusemos-nos e criticamos. Não desejamos aceitá-lo. Se quiséssemos argumentar, poderíamos colocar muitos argumentos contra esta verdade que Deus nos condena por causa que somos pecadores. Estamos destituídos da sua glória, mas não a recebemos isso tão facilmente. No dia em que fomos salvos, o evangelho que nos foi pregado pôde não ter sido tão prevalecente, mas enquanto estávamos lá, ou depois que voltamos do trabalho, ou enquanto estávamos andando na rua ou lendo um livro, estávamos condenados. Espontaneamente, nos arrependemos e então fomos salvos. Esse espontaneamente é de uma maneira consciente. Fomos nós mesmos que nos arrependemos, ninguém nos forçou, nem nos lembrou ou nos pressionou para nos arrependermos. Foi Deus quem nos deu arrependimento e fomos nós que dissemos, eu me arrependo.
Portanto, isso é obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Em Atos capítulo 11, depois que Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, os irmãos judeus o reprovaram por ir à casa de um gentio. Pedro, então, relatou-lhes como pregou o evangelho para Cornélio, o gentio, e todos aqueles gentios que estavam na casa dele. O versículo 18 diz, aí em Atos dos Apóstolos, neste capítulo, ele diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Perceba que Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. Portanto, vemos que arrependimento é parte da graça de Deus e parte integrante da salvação de Deus. É algo feito por Deus. Por um lado, o homem não é salvo por meio do arrependimento, mas pela fé. Essa é a verdade mostrada a nós pelo Evangelho de João e pelas epístolas de Romanos e Gálatas. Não podemos equivocar-nos a este respeito. Mas, por outro lado, sem arrependimento, um homem não pode crer. Então, em nossa pregação, muitas vezes falamos às pessoas para se arrependerem. E é uma verdade. Isso não significa que só o arrependimento nos salvará. Pelo contrário, significa que o arrependimento produzirá fé. Se um homem não se arrepender, não será capaz de crer. A verdade de Deus vem para convencer o pecador que ele está perdido, totalmente arruinado e que existe a necessidade desta operação de Deus nele para o arrependimento dos seus pecados. Mas arrependimento não é obras. Não é uma obra que ele faz. A Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Deus nos fala para nos arrependermos. Não é que sentamos em um canto pensando que devemos arrepender-nos, que temos de odiar nossos pecados e julgar-nos. Temos de perceber que ninguém pode fazer isso. Sinto dizer que ninguém em todo o mundo consegue fazer isto. Mesmo se alguém fosse capaz de fazer isto, não teria nenhum valor. Arrependimento é um dom de Deus. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio para pregar o evangelho, ele não somente pregou o perdão, mas também pregou o arrependimento. Lucas capítulo 13, ele disse: se não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Ele é o único que nos capacita a arrepender-nos. Os que se arrependem são os cristãos e os salvos. Se você que me ouve, ou melhor dizendo, talvez vocês que me ouvem, se não foram salvos e não sabem como receber a graça de Deus, temos de dizer que Deus deseja dar-lhes graça. Ele deseja dar-lhes arrependimento. Ele os está conduzindo à salvação por meio do arrependimento. Finalmente, existe um versículo que mostra-nos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A última parte de Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, esta salvação que Deus oferece é uma obra de Deus no pecador, na alma do pecador, no coração do pecador. E o pecador deve ouvir o Evangelho, deve ler a palavra de Deus. Mas isto também não é suficiente. Estas são informações que ajudam o pecador a saber como ele ser salvo. Porque a pessoa, às vezes, confia muito, até mesmo na sua Bíblia. Ele guarda a sua Bíblia com tanto carinho e acha que este livro, sem dúvida, santo, é a palavra de Deus, mas ela não salva o pecador. Quem salva o pecador
é o que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, muito bom, mas não para aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, enviou ele com um propósito. Crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu termino esse vídeo deixando esse assunto em suas mãos. Para você ser salvo, é um ato de fé em Cristo. Porque nele, foi ele que morreu por nós. Foi ele que derramou seu sangue. Foi ele que entregou a sua vida santa. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para você ter os benefícios da salvação, que livra você do inferno e garante a sua entrada no céu, você tem que receber esta pessoa. Pois debaixo do céu, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.